Será que investir um pouquinho todos os meses ali na bolsa de valores, nas suas ações, nos seus fundos imobiliários, o que a gente chama de aporte constante, é realmente a melhor estratégia a ser seguida? Será que existe um jeito melhor de fazer os seus investimentos, uma forma mais inteligente que vai te trazer mais dinheiro? Talvez você não investir todos os meses e esperar alguns momentos específicos para fazer aportes maiores? É isso daqui que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu trouxe aqui um estudo realizado com o mercado lá dos Estados Unidos em que a gente vai comparar dois cenários diferentes de investimentos. No primeiro deles, a gente vai considerar uma estratégia de investir $100 todos os meses, independente do que aconteça com o mercado. O mercado subiu, a gente vai investir $100. O mercado caiu, vamos investir $100 da mesma forma. Andou de lado, também não muda. Investimento de $100 é sempre essa metodologia, independente do que aconteça com o mercado. E essa estratégia recebe o nome de Dollar Cost Averaging, que a gente pode abreviar como DCA. E no segundo cenário, a gente vai adotar uma estratégia de economizar $100 todos os meses e deixar para investir o acumulado dessa economia somente quando o mercado atingir um fundo. Ou seja, um exemplo hipotético aqui, se o mercado não estiver num fundo nesse mês, você não vai investir. Você vai guardar esses $100 e aí vai deixar para investir no mês que vem, se o mercado atingir um fundo. Se não atingir, você vai guardar mais $100 e aí vai deixar para investir o acumulado, que seria no caso $200, a soma dos 2 meses que você não investiu, no próximo, no terceiro mês. Se esse terceiro mês também não atingir um fundo, você vai repetir o mesmo processo, guardar mais $100 e investir 300 no próximo, se esse próximo atingir um fundo. Essa daqui é a lógica do segundo cenário, da segunda estratégia, e ela recebe o nome de Buy the Dip em inglês, que significa basicamente comprar o fundo. Antes das explicações, eu quero me apresentar aqui bem rapidinho. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, ações, bolsa de valores no geral, eu queria te pedir já de antemão aqui no começo do vídeo para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque além de me ajudar muito de fortalecer o meu trabalho, você também vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos, então sai todo mundo ganhando nessa história. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui pro assunto do vídeo. E antes da gente entrar nas explicações sobre o estudo, a gente precisa estabelecer duas definições que vão ser muito importantes. A gente precisa entender o que é um topo de mercado e o que é um fundo de mercado. Um fundo de mercado é, por definição, toda vez que esse mercado não se encontra em uma alta histórica. Então a gente pode tomar uma ação X como exemplo, vamos considerar que o maior valor, o maior preço que essa ação já atingiu foi de R$250, então por definição a gente pode dizer que essa ação está em um fundo sempre que ela estiver com um preço abaixo de R$250. Se ela caiu, por exemplo, para R$220, a gente pode dizer que essa ação está em um fundo de mercado, porque ela não está em sua alta histórica. A gente precisaria dessa definição para entender a estratégia do Buy the Dip, que é justamente a estratégia de comprar o fundo. Não tem como você entender, analisar uma estratégia de comprar o fundo se você não souber o que é um fundo de mercado. Só que nesse estudo aqui, a gente vai fazer uma ligeira alteração na definição de fundo de mercado. A gente acabou de ver que um fundo de mercado é toda vez que esse mercado não se encontra em sua alta histórica. Só que a gente vai dar uma colherzinha de chá aqui pro segundo cenário da estratégia do Buy the Dip, que vai ser a seguinte: a gente vai alterar essa definição de fundo de toda vez que o mercado não está em uma alta histórica para apenas o menor ponto entre duas altas históricas desse mercado. Em outras palavras, a gente vai considerar como fundo apenas o menor dos fundos que a gente conseguir identificar nos gráficos que eu já vou te mostrar. E isso daqui é uma baita vantagem concedida à estratégia do Buy the Dip, porque os investidores vão sempre conseguir comprar na mínima histórica, no menor preço possível, e isso daqui é uma habilidade de onisciência que só poderia ser concedida a um deus. A gente não tem como saber quando a gente investe sempre qual é a mínima histórica do mercado. A gente pode até acertar por ocasionalidade, mas não tem como você prever qual é a mínima histórica. Aqui nesse estudo a gente vai conceder essa colherzinha de chá para a estratégia do Buy the Dip. Guarda essa informação porque ela vai ser importante para a conclusão do nosso vídeo. Você já sabe aqui que a estratégia do Buy the Dip, de comprar o fundo, de ficar guardando $100 todos os meses e comprar o acumulado somente quando atingir o fundo, o menor fundo que existir no gráfico que a gente estiver analisando, ela já vai sair aqui no nosso estudo, no nosso comparativo, com uma vantagem, uma baita vantagem, diga-se de passagem. E o outro conceito que a gente precisa ter em mente é o de topo de mercado. Um topo de mercado, por definição, é toda vez que a gente tem uma alta histórica que seja superior à antiga alta histórica. Então, se a gente retomar aquele exemplo da ação que tinha uma alta histórica em R$250, se essa ação, por exemplo, passar desse valor, atingir 260, esse 260 vai ser a nova alta histórica dessa ação, vai ser o novo topo de mercado
dessa ação. E aí a gente consegue conectar também com a definição de fundo que a gente atribuiu para esse estudo. Nós vamos ter ali, por definição teórica, vários fundos entre os valores de R$250 e R$260. Por definição, nós teríamos vários fundos. Todo valor entre isso daqui seria um fundo porque está abaixo do topo, que é de 260. Só que no estudo, na estratégia do Buy the Dip, a gente só vai considerar como fundo o mais baixo dentre todos esses pontos no meio dos dois valores. Essas daqui são as definições que a gente precisa para entender o estudo de hoje, e se você ficou confusa com qualquer coisa que seja dessas definições de topo e de fundo, pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que você vai entender quando eu te mostrar os gráficos, que aí vai ficar tudo ali desenhadinho, vai ficar muito mais simples para você interpretar o que eu estou te falando. E uma última observação sobre o estudo, antes de a gente partir para a análise e eu te mostrar graficamente o resultado, é que ele possui uma regra aqui de limitação. Nas duas estratégias existe uma única regra que deve ser seguida: as ações não podem ser vendidas. Tanto o investidor que faz o DCA, o Dollar Cost Averaging, quanto o investidor que faz o Buy the Dip, eles devem comprar as ações e carregar essas ações para o longo prazo, por prazo indeterminado, que é a estratégia mais comum aqui dentro do Buy and Hold, dentro do investimento de longo prazo, que é a filosofia que eu prego aqui no canal. Então nada de estranho aqui nessa condição, é algo usual de se acontecer no mercado com investidores de longo prazo. A gente compra ações para carregar para o longo prazo, então isso daqui é uma condição estabelecida no estudo que é bem plausível. Bom, intuitivamente eu sei que você já deve estar imaginando qual das duas estratégias vai trazer um retorno melhor, se é o Dollar Cost Averaging ou o Buy the Dip, qual dos dois investidores aqui vai terminar com mais dinheiro no final do período que a gente vai analisar daqui a pouco, principalmente se você entendeu com clareza os conceitos de topo e de fundo de mercado. Eu tenho certeza que já tem algumas ideias aí na sua mente, e eu quero que você faça o seguinte, que você pause esse vídeo e deixe aí nos comentários a sua opinião, a sua intuição, o que você acredita que vai performar melhor, se é o Dollar Cost Averaging ou o Buy the Dip, e aí no final do vídeo você vai retornar para ver se a sua intuição estava certa ou não. Vamos lá, por intuição, a gente tende a acreditar que a estratégia do Buy the Dip traga um resultado melhor no longo prazo, porque a gente sabe justamente aqui nas condições do estudo quais são os fundos para comprar, os menores preços possíveis. E você sabendo quais são os fundos de mercado, você vai estar sempre comprando as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, qualquer que seja o ativo que você esteja querendo comprar, no menor preço possível, e você estaria automaticamente garantindo as maiores valorizações nesse longo prazo. Essa daqui é a nossa intuição, e eu acredito que tenha sido isso que você deixou aí nos comentários. Mas será que a resposta é realmente tão intuitiva assim? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, que é o índice de mercado lá dos Estados Unidos, que aglomera o resultado das 500 maiores empresas do país, mostrando o crescimento do investimento de $1 no período entre 1995 e 2018. Uma observação antes de começar a analisar esse gráfico é que ele é ajustado pela inflação e considera o reinvestimento dos dividendos no período. Então a metodologia da nossa análise é a mais correta possível. Os pontos verdes que você vê aí nesse gráfico são os topos plotados. Sempre que nós temos um ponto maior do que o maior anterior a ele, nós temos um novo topo de mercado, conforme a definição que a gente já comentou. Agora veja o que acontece com esse gráfico se a gente plotar os fundos dele em pontos vermelhos. Um fundo, conforme a gente já viu, é sempre o menor ponto existente entre dois topos. Então perceba aí no gráfico que os pontos vermelhos, representando os fundos do S&P 500 nesse período, estão sempre entre dois pontos verdes, que representam os topos do S&P 500 no mesmo período. Na estratégia do Dollar Cost Averaging, do DCA, o investidor investiria $100 todos os meses, independente dos pontos no gráfico. Esses pontos seriam irrelevantes para a primeira estratégia. Já na estratégia do Buy the Dip, o investidor investiria somente nos pontos vermelhos, nos pontos que representam os fundos de mercado. Isso quer dizer que no período entre o topo de 2000 e o fundo de 2009, representado no gráfico, o investidor Buy the Dip não investiria um único centavo na bolsa de valores. Ele somente acumularia o dinheiro, pegaria os $100 todos os meses que não estão sendo investidos e guardaria debaixo da sua cama para investir somente no fundo de 2009. Isso daqui, é claro, considerando a vantagem que lhe foi concedida pelo estudo, que é a onisciência de um deus. Você precisa ser onisciente como um deus para saber que 2009 é um fundo, estando em 2009. Quando a gente olha para um gráfico como esse, 10 anos depois que aconteceu, é muito fácil apontar para o ponto em 2009 e dizer que ele é um fundo. Qualquer um olha para esse gráfico
gráfico do S&P 500 identifica todos os pontos de fundo do mercado, mas a gente pode estar em um fundo de mercado hoje na nossa bolsa aqui do Brasil e ninguém se dá conta disso, simplesmente porque é impossível. A gente não tem como adivinhar na vida real. Mas tudo bem, o estudo concede essa vantagem de adivinhar os fundos para o investidor buy the dip, e isso daqui tem uma razão, você vai entender no final do vídeo por que essa vantagem foi concedida, por que os dois cenários não estão em condições iguais aqui de conhecimento. Você vai entender no final do vídeo. Vamos retomar aqui para o estudo e eu vou te mostrar um gráfico aí agora que vai representar o comportamento do investidor buy the dip, para você entender com mais clareza o que o investidor buy the dip fez ao longo desse período de 1995 e 2018. Esse gráfico pode parecer estranho quando você olha pela primeira vez, mas é bem simples de entender. Foque na parte de baixo nos triângulos verdes. Esses triângulos verdes representam o acúmulo de dinheiro que foi feito pelo investidor da estratégia buy the dip. Perceba aí que a partir do ano de 2000 ele passou a acumular dinheiro e você percebe que o triângulo verde está crescendo, representando o acúmulo desse dinheiro. E quando chegou no fundo de 2009, ele investiu tudo que tinha acumulado ao longo desses 9 anos e você percebe que o triângulo verde cai bruscamente até o ponto zero, representando que ele não tinha mais acúmulo de dinheiro nenhum. E outro triângulo começa a se formar depois do ano de 2010 até um fundo um pouco menor do que o fundo de 2009, que ele investe novamente o dinheiro, e esse processo vai se repetindo em vários outros momentos do gráfico. Só que é claro, em uma menor escala. Então foi mais ou menos assim que as duas estratégias foram executadas. O investidor do Dollar Cost Averaging investiu $100 todos os meses, independente de fundo ou topo de mercado. Ele não queria nem saber isso daí. Ele abria lá sua corretora, colocava $100 e ia trabalhar, ia dormir, ia fazer qualquer outra coisa. O investidor buy the dip, ele seguiu essa estratégia de investir apenas nos fundos, investir apenas nos pontos vermelhos. E quando o mercado não estava em um desses pontos vermelhos, isso daqui é claro, considerando que ele é um deus, para saber que o ponto vermelho é um ponto vermelho, estando no ponto vermelho, ele somente acumulava o dinheiro para investir quando identificasse um fundo. Vamos dar uma olhada no comparativo de rentabilidade que esses dois investidores teriam se eles executassem essas estratégias no período entre 1995 e 2018. Realmente, como dá pra ver no gráfico, o resultado foi sim o mais intuitivo, foi aquele resultado que a gente já esperava. A estratégia do buy the dip, de comprar nos fundos, acabou rendendo mais do que a estratégia do Dollar Cost Averaging, de investir todos os meses. A gente consegue perceber ali que depois do fundo de 2009, mais ou menos, acabou se criando uma diferença considerável entre as duas estratégias, porque os investidores que aportaram mais em 2009 tiveram um retorno mais volumoso, já que 2009 foi um fundo de mercado bem relevante. E os investidores buy the dip, eles já estavam acumulando $100 por mês desde o fundo de 2000 para investir em 2009. Então, eles tiveram um acúmulo de dinheiro ao longo de 9 anos e eles conseguiram rentabilizar melhor nesse fundo específico. Só que tem um porém, se a gente pegar uma outra janela de tempo em que não existe um fundo tão relevante quanto 2009, a gente tem um resultado bem diferente desse. Vamos dar uma olhada nesse mesmo gráfico que analisa o retorno das duas estratégias, só que no período de 1975 até 2014. Esse gráfico vai aparecer na tela e agora, claro, considerando que você já deixou o like no vídeo e se inscreveu no canal. Se você não realizou essas ações, o vídeo vai travar aqui e a imagem não vai aparecer para você. Ia ser bem legal se desse para fazer isso, né? Fica aí a dica pra galera do YouTube Brasil. Ia dar uma fortalecida muito grande pros criadores de conteúdo, porque o like e a inscrição são muito importantes. Com isso daí o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e ajuda a entregar para mais pessoas. Nosso trabalho acaba sendo mais reconhecido pela plataforma. Mas enfim, como não é possível, eu vou deixar de palhaçada, joga aí na tela o gráfico pra gente dar uma analisada. Pelo simples fato de estender o período de análise, a gente já vê que o resultado é bem diferente. Perceba aí que no final do período, quem adotou a estratégia do buy the dip, de comprar nos fundos, terminou com algo próximo de $240 mil. Investiu $1 em 1975 e terminou 2014 com $240 mil. Enquanto quem adotou a estratégia do Dollar Cost Averaging terminou com mais de $300 mil. Mas aí você pode argumentar que isso daqui não prova nada, que depende da janela de tempo que você analisa. Na primeira janela que a gente pegou, de 1995 até 2018, que era uma janela mais curta, levou a melhor os investidores que fizeram o buy the dip. Nessa estratégia aqui, de 1975 até 2014, que é uma janela mais longa, o melhor ficou com o Dollar Cost Averaging. Você pode fazer esse argumento de que depende da janela de tempo escolhida. E é claro que você estaria com razão se você argumentasse isso daí nos comentários, mas essa é uma tendência que a gente consegue observar no mercado. Existe a tendência de quando a gente analisa janelas de tempo mais longas, mesmo que seja uma janela diferente da que a gente analisou agora, de 1975 até 2014, existe a tendência da estratégia do Dollar Cost Averaging performar melhor do que a estratégia do buy the dip. Essa mesma análise aqui foi feita com várias janelas de tempo diferentes, de 40 anos,
anos, janelas bem longas, e o resultado obtido foi que em mais de 70% dos casos, em mais de 70% das janelas analisadas, a estratégia de comprar ações todos os meses trouxe um retorno melhor para o investidor do que a estratégia de comprar nos fundos. Dá uma olhada nesse gráfico aí na tela agora que você vai entender o que eu tô te falando. Esse daqui é um gráfico estatístico em que nós temos uma linha de referência, que é a linha tracejada no meio, e todas as vezes que o gráfico azul está abaixo da linha tracejada, significa que nas janelas de tempo analisadas, a estratégia do Buy the Dip perdeu para a estratégia do Dollar Cost Averaging. E ao contrário, quando ela está acima da linha tracejada, significa que ela superou o Dollar Cost Averaging. E aí a gente consegue perceber bem claramente que em mais de 70% do tempo, o gráfico azul está abaixo da linha tracejada, que significa que, estatisticamente falando, que a estratégia do Buy the Dip acabou perdendo para a estratégia do Dollar Cost Averaging. E qual a conclusão que a gente consegue tirar disso daqui? A principal conclusão é que desde 1940, a estratégia simples do Dollar Cost Averaging tem performado melhor do que a estratégia do Buy the Dip na maior parte do tempo, em mais de 70% do tempo, e também que mesmo que você seja um deus capaz de acertar todos os fundos de mercado, estando nesses fundos de mercado, a probabilidade joga contra você. A estratégia do Buy the Dip, com o adicional da onisciência divina, de prever todos os fundos de mercado, de saber de todas as mínimas históricas do mercado, na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, acaba perdendo para a simples estratégia de comprar ações todos os meses. E isso daqui ainda pode piorar. Se a gente realizar esses mesmos estudos, reduzindo um pouquinho esse poder de onisciência concedido ao investidor do Buy the Dip, se a gente reduzir o período de identificação do fundo para 2 meses, por exemplo, ou seja, ao invés dele identificar o fundo no exato momento que esse fundo aconteceu, tem uma margem de erro de 2 meses, ele vai identificar o fundo 2 meses antes dele acontecer ou 2 meses depois, essa porcentagem de 70% das vezes que o Buy the Dip perde para o DCA acaba ficando pior. Se a gente fizesse essa redução do poder de onisciência, mas ainda assim deixando um poder muito grande na mão do investidor Buy the Dip, que seria identificar o fundo com uma margem ali de erro de 2 meses apenas, essa porcentagem de 70% subiria para 97% das vezes. Em 97% do tempo, desde 1940, a estratégia do Buy the Dip perderia para a simples estratégia do Dollar Cost Averaging de comprar ações todos os meses. Então, respondendo à pergunta do título do nosso vídeo, sim, investir todos os meses na bolsa de valores é realmente a melhor estratégia a ser seguida. E isso tudo pelo simples fato de que você não é um deus para acertar todos os fundos do mercado, e conforme a gente viu nos estudos, mesmo se você fosse, em 97% do tempo, você acabaria perdendo mesmo assim. A conclusão é que nada pode bater a simples estratégia de comprar um pouquinho todos os meses na bolsa de valores, nem mesmo um deus. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho, porque conforme eu te falei, isso fortalece demais o meu trabalho e você também vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Então, se você gostou desse daqui, vai ser bem legal te ter acompanhando o meu trabalho aqui no canal. Pode continuar com a sua estratégia de investir todos os meses, que ela é a mais certeira de te trazer resultado no longo prazo, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links de um e-book gratuito que eu disponibilizo aqui no canal sobre investimento em ações, caso te interesse, e também do meu Instagram. Aproveita para me seguir lá no Instagram, que todo dia eu tô interagindo com a galera. Aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo muito legal que eu trouxe pro canal sobre ações, e é a minha recomendação para você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.